Okay. 3, 2, 1. Olá, NuCast de plantão, sejam bem-vindos e bem-vindos ao NuCast, me chamo Jean e hoje o nosso episódio tá especial, isso mesmo, para quem tá vendo no YouTube, tá vendo a 3 faces lindas e maravilhosas aqui para vocês conhecerem. Eu estou com o Alan Johnson e com o Rodrigo Cian hoje para gravar e o nosso tema hoje é especial. A gente vai falar sobre os profissionais de TI e nada melhor e mais adequado do que o nosso oferecimento de hoje, que é a Five Heads. É uma agência de tecnologia, ela faz só tudo para você. Planejamento estratégico, serviço na web e plataformas de dados. Pensou em agência de tecnologia, meu amigo? Chama um menino que é top de linha, viu? E hoje a gente vai falar sobre o profissional de TI. A gente vai iniciar contando um pouquinho da nossa trajetória, com o que fez e como foi que aconteceu cada um dessas 3 indivíduos que estão aqui. Minha trajetória começou ali em 2006, um curso técnico que eu fiz ali de manutenção de computadores, aqui numa escola aqui muito conhecida aqui de Fortaleza. Consegui passar. A vaga lá a concorrência era de 61 para 1 vaga. Quase que eu não entrava nesse negócio, mas consegui entrar e foi a partir dali que eu comecei a ver que aquela área ali era a área que realmente eu ia seguir a minha carreira ali profissional. Durante esse período aí eu batalhei muito, né? Em 2006 eu fui estagiário de uma empresa de artefatos plásticos aqui no estado. E depois de 9 meses, você vai ver o resultado. Mas não era bucho. Não era bucho, não. Mas era bucho, sim. Cara, acabou o contrato do estágio e aí romperam. Era um fluxo da empresa de não efetivar os estagiários, né? Porque era uma vaga ali de aprendiz na época. Então acabou aquela vaga ficando para outro profissional. E aí, em seguida, descobri que ia ser pai. Garotão. Eita, aí beleza, hein? Ô, notícia boa. Entrou na TI e arrumou o menino. E arrumou o menino. Aí, bicho. Se lascou 2 vezes. Aí, tome luta de lá pra cá. Trabalhei em lavanderia industrial. Tome luto, né? Tome luto. Lavanderia industrial ganhando 17 centavos, gente, por peça. Que era os efeitos que a gente era fazia. por dia. Não, por dia era melhor, hein? Por dia era, pelo amor de Deus. Mas aí, bicho, consegui passar por essa vida aí, desde 2006 pra cá, já vamos fazer quase 20 anos de carreira. Entrei no Jornal O Povo, aqui de Fortaleza. Eu comecei de estagiário lá na TV O Povo, depois passei para técnico 1, técnico 2, supervisor, né, técnico, e depois cheguei na área de programação, né? Deixa vocês verem aí, 2006 pra cá, apanhei que só, mas consegui ali chegar onde eu queria. Depois que eu iniciei aquele curso técnico de 2006, meu objetivo sempre era chegar na programação, porque nessa época de 2006 tinha um cara programando em Java lá na sala onde eu estava estagiando como suporte técnico. E eu vi ele fazia muita coisa louca lá em Java, não conhecia nada. Tinha um cara do lado de Java e outro cara do lado que era Delphi. Então, acabei me apaixonando ali por programação. Foi ele que te levou pro mau caminho. Foi ele que me deixou perturbado, mas foda. Nunca me esqueço desse cara. Mano. Aí fez com que, né, o cara se apaixonasse pela área, que é uma coisa importante pra gente, né? O cara se apaixonar ali pela área, pra você trabalhar ali, entre aspas, mais tranquilo, né? E aí eu consegui... Entre aspas, né? Entre aspas. Mais tranquilo por conta do processo, né? O processo foi cansativo, mas... Eu creio que eu ainda tenho muito a evoluir nesse mundão de TI. A gente sabe que todo dia é dia santo de aprender alguma coisa. Mas hoje eu acho que eu me vejo um cara que consegue agora suportar as dificuldades que vão vir. Não que eu consiga desenrolar tudo, mas eu consigo suportar as que vierem. E eu acho, bicho, que o processo é esse, entendeu? O cara ter resiliência e paciência e saber que aquele planejamento que o cara fez é realmente dedicar que aquilo ali vai dar certo no final. Eu resumi mais ou menos a minha vida aí de quase 20 anos de TI, mas eu queria ouvir vocês também, gente. Conte aí o que é que vocês têm aí. Rodrigo, eu já no final eu não faço nem mais parte da TI, né? Bem, cara, eu comecei minha vida na TI através de um curso, né, de cursos
conheci a área, fiz um curso no projeto ABC, nem sei se ainda existe. Tem que escola, ABC, viu? de bairro ali é Aí bom. sim, viu? Com certeza. Aí com isso fui desenvolvendo, né? De acordo com o curso, fui trabalhar O curso era o inicialmente. quê? Office? Era o básico do básico. O pacote. Windows, pacote Office e Eita, aí porra. o informática avançada, CorelDRAW, Photoshop, bem Aí sim, viu? softwares mesmo, é. Aí, mas porque eu tinha um curso, fui trabalhar no CPD, como digitador. Caralho, centro de processamento de dados, hein, mano? Na época ainda era CPD. E peguei a migração de CPD para TI nessa empresa e me bandiei pro lado da infraestrutura, né? Virei analista de infraestrutura. E bandiei, cara. O cara é bandido Me bandiei, mesmo. Me bandiei porque depois disso eu acabei saindo, me desiludi com o ramo e fui trabalhar de várias outras coisas, né? Tu se desiludiu com isso, bicho? Por quê, cara? Tiraram o véu da noiva, foi? Ei, tiraram o véu da noiva, foi? Achei meio desvalorizado na época, sabe? Tu acha? Aí fui trabalhar de várias outras coisas, inclusive já fui até Uber, né? Aí quando eu fui Uber foi quando eu tenho o que era desvalorização de verdade e resolvi voltar. Resolvi voltar para a área. Aí voltei comparação, né? Aí voltei como analista de infraestrutura de novo, numa empresa que era terceirizada e tinha dentro dessa empresa a parte que era o setor de desenvolvimento. E fui estudando a linguagem que atualmente eu trabalho, cada VPL, que é uma linguagem exclusiva da TOTS, né? Do ERP Proteus. E fui estudando outras linguagens web também. Hoje atuo com JavaScript também, e os seus frameworks, né? Que são derivados do JavaScript. Tenho um pouco de conhecimento de PHP, porque na minha atual empresa eu trabalho diretamente com PHP. E com isso fui desenvolvendo nessa área, né? Eu fui trabalhando essa parte de desenvolvimento e acabei virando um garoto de programa. Essa é a melhor parte, hein? Recebe por hora, hein? Com certeza. É difícil. Então é isso, cara. Basicamente isso é a minha experiência aí na área da TI. Massa. Passa a palavra aqui pro nosso Alan, nosso CEO aí. Fala Eita, aí, cara. menino. Nosso nada, né? Porque assim. Vice-milionário, hein? Eu vou quase falar tava aqui submarino também. Não, obrigado. Prefiro um passeio de barco, não dá certo. Cara, assim, a minha história com a TI era um pouco difusa, porque eu comecei muito novo no meu colégio, ele tinha aula de computação, viu, gente? Olha só. Coisa legal. Aí a gente, não existia o Windows ainda, tá certo? Então era só DOS, a gente tinha aula de DOS. E, enfim, isso foi em 93, 94, e aí tinha essas aulas de computação, que inclusive eu uso os comandos que eu aprendi naquele tempo até hoje no Linux, quando eu vou botar lá, né, e tal, dar um sudo, dar um ls, bababá, né, então, mkd e tal, aquela coisa toda, se existe também no DOS, então, tive essa base. Depois eu esqueci, virei revolucionário, né, eu virei revolucionário contra as máquinas, e aí apaguei a TI da minha cabeça. Só que no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, a gente tinha um amigo em comum com o Rodrigo aí, o Marcelo, e ele me ensinou o HTML, certo? Ele me ensinou HTML do jeito de verdade, né? Do bloco de nota. Eu fazia as páginas lá em bloco de nota, aí eu convertia, né? Escrevia o ponto HTML e testava no navegador e tal, ia mudando. O legal é que tinha umas tagzinhas bem legais, né? Blank que ficava piscando e tal, o scroll que ficava passando as letrinhas. Cara, nos anos 90 ali era sucesso demais esse web design. E aí, assim, não existia o CSS, muito menos o JavaScript, né? Então era uma coisa bem difusa mesmo, era bem trash. Só que eu vim aprendendo, certo? Assim, embora eu nunca não, né? Eu cheguei a trabalhar como programador. Mas eu trabalhei bem pouco como programador, assim, eu uso a tecnologia para outras coisas, para direcionar minhas estratégias. Então, eu sempre tive ligado à comunicação. Então, desde o início dos anos 2000, que eu e meus amigos, a gente criou um projeto para ir para a TV, e aí já me ingressei dentro da comunicação. E dentro dessa TV, a gente começou a mexer com tecnologia, e começou a desenvolver site, eu comecei a programar melhor,
o outro começou a editar vídeos, e a gente veio crescendo, montamos uma empresa de tecnologia para vender site, certo? A empresa, inclusive, hoje ainda existe, que é a do Rafael, Rodrigo, que é a A Tribus. Tribus, né? Exato, ainda existe hoje, então deve ter uns 25 anos, né? É. De empresa, que foi era uma das primeiras de Fortaleza que a gente tinha. A gente usava, foi assim, nesse momento foi exatamente quando o Dreamweaver, ele era da Macromédia ainda, ele estava fazendo sucesso, aí ficava mais fácil fazer o site. Eita, aí era Não top, hein? precisava programar. Não Era só precisava programar arrastar e tanto, era digitar, bom né? demais. Doido, era bom demais, tá? Quando eu vi no pacote de instalação da Adobe esses dias, o pacote do Dreamweaver, chega a bater aquela saudade, assim, do que eu não quero para minha vida. Nostalgia, nostalgia. E aí, assim, eu peguei alguns trabalhos, peguei alguns jobs, desenvolvi alguns sites, mas carteira assinada de programador, eu só realmente tive uma oportunidade, na verdade duas. Uma que eu fiquei exatos 14 dias, porque, enfim, eu sou um cara que eu sou meio porra louca, então se não for para mim, eu vou embora mesmo, bem facinho. Você é bem E a soltinho. outra não, Você é um Peter Pan, você é um... É quase isso, Forever Young. Mas na segunda oportunidade, sim, eu tive um ano de experiência dentro de uma empresa, desenvolvendo sites e tal, mas tudo ligado à web. Eu nunca fiz nada que não fosse web. Então, é bastante CSS, HTML, JavaScript, né? Que depois nasceu o PHP. Só que assim, gente, isso já faz pelo menos uns 10, 12 anos, então eu já esqueci tudo, não sou mais dessa área. Hoje em dia eu só cobro a galera do desenvolvimento, que é a parte mais divertida. E aí, porque assim, como eu entendo o código, eu ainda consigo ler alguns códigos, né? Porque a lógica é a mesma, eu consigo chegar no cara e falar, cara, eu preciso disso, disso e assim. E o cara falar, isso aqui demora 2 dias. Eu falo, não, é mentira, com meia hora eu faço isso aqui. Você está... E aí, agora a coisa mudou para mim. Mas é basicamente assim, eu não tenho tanta experiência quanto vocês dentro do mercado de TI, mas dentro dos meus jobs, eu sempre trabalho com pessoas de TI, certo? Então, eu estou sempre ligado a essas pessoas. É bem mais tranquilo para mim. Eu te acho um cara muito foda no digital, macho. Eu queria ser como você quando eu crescesse, bicho. Porque... Não faça isso não, cara. Muito massa, gente, a história de vocês. Acho que boa parte dos nossos ouvintes aí, eles também passaram e ainda vão passar por essas pedras aí no meio do caminho que a gente acaba encontrando. O importante é você não desistir. Mas vamos falar um pouquinho sobre um assunto divertido aqui. Ou não, né? Ou não, né? Dependendo de quem vai ouvir. Tentar entender aqui os estereótipos, né? E tratar um pouquinho sobre a diversidade ali que tem no nosso meio, que é uma coisa séria e divertida ao mesmo tempo. Mas eu queria conversar com vocês sobre esse tema de... Cara, será que todo cara da TI... Olha só a pergunta, é polêmica. Será que todo cara da TI, ele precisa ler historinha em quadrinhos? Ele precisa jogar videogame? Tomar café, usar um óculos? Será que é isso? E não fazer OIEs. E também tem a parte... Ei, isso é pesado. Mas sim, é uma característica que o cara tem, que o cara olha pra um cara de TI e fala, pô, tu não faz OIEs, entendeu? Pô, cara, tu viu aquele gibi? Pô, cara, eu não sei nem o que é gibi. Não, tô brincando. Eu vou falar que tem uns níveis de net, tá? Tem uns nerds que falam e tem uns nerds que não falam, bicho. Aí é diferente, é o grau. Tem os caras que são tímidos, né? Que aí os caras que são tímidos... Então, os que são tímidos e que falam. Esse aí é raro, hein? Esse aí é raro. Mano, o lado sério da coisa, assim. Isso é uma coisa que, com certeza, tu já deve ter escutado, assim. Quando alguém vai perguntar o que tu faz da vida... O que faz da vida? Aí tu diz, eu sou programador, ninguém acredita, né? Não parece. Não, a galera pergunta logo o que é. Ei, a galera pergunta o que é isso, né? Sim, programador. Eu fui dizer pra minha mãe, eu vou trabalhar agora numa empresa agora, remoto e tal. Meu filho, isso é seguro, isso não é calote, isso não é golpe. Não, mãe. Eita, o que é que meu filho vai fazer lá? O que é que meu filho vai fazer lá? Mãe, eu vou ser garoto de programa, hein? Eita, vou ganhar por hora. OnlyFans da web do desenvolvimento, mano. Como é que eu posso dizer, assim, esse diferencial, assim, o pessoal pensa em nerd, pensa naquele filme A Vingança dos Nerds, né? O pessoal de óculos, né? Cheio de espinha. Alguns gordos acima do peso, né? Enfim.
O pensamento é esse, vestindo a blusa do Flash. E aí, por exemplo, tem, tem aquele seriado, né? Eu esqueci o nome, como é que é, o Rodrigo? Sabe qual é? Aquele The dos Big nerds, Bang né? Theory. Pronto, Big Bang Theory. E aí, pronto, eles estão ali para mostrar o estereotipo, né? Assim, tem vários. Tem o nerd que fala, que é aquele principal que arranja namorada. Ai, Tem aquele que indiano, namora, que é o não. nerd que não fala, né? Tem aquele nerd que quer ser o cara pegador, né? Que é aquele que é desenrolado, né? Que é aquele que mora com a mãe. E tem o nerd, que era o meu amigo Marcelo, né? Que é aquele nerd que não tem sexo. Ele é só o cara que Cara, ixi, é só o conhecimento ali, é um livro andando ali. Não tem outra coisa, não. Ele não olha pro lado, não. é assexual, ele é assexual, o nome que se dá, viu? É desse jeito. Mas, assim, tem várias vertentes, né? E, assim, quando eu estava fazendo minha apresentação, eu não pude... eu esqueci de falar que eu estudei sistema da informação, né? E quando eu estava estudando sistema da informação, só tinha o grupo dos nerds, né? Os nerds que falavam se juntavam, os nerds que não se falavam se juntavam. As meninas se juntaram, eram três mulheres só, tá certo? E aí, o que eu acredito que aconteceu é que todos os grupos masculinos dos nerds que falam e que não falam apostaram que em qual semestre as meninas iam sair. Meu Deus. Tá certo? Porque a mulher normalmente ela é rara na TI, né? Sim. Eu estava vendo uma estatística dizendo que 25% só é da mulher, como se a gente tivesse uma pizza dividida em 4 e só um pedaço fosse feminino. Então, é pouco, né? É pouco para um Brasil que tem mais mulheres do que homens, né? Então, a gente vê pouco a profissional feminina de TI. É tanto que, por exemplo, quando nós estávamos trabalhando no jornal, só tinha 2 meninas de TI, né? Acho que o grupo era de 20, tinha a Geisa e a Larissa. Michelle, tinha a Larissa, depois veio a Michelle. A Michelle era estagiária no tempo que eu estava lá. estagiária. Então, Sim. acho que não conta, né? Mas, Sim. assim, profissional realmente da área, ela ainda tem tempo de desistir, a verdade é essa, né? Mas eu acho que não, hein? Tá estudando, não, Tá é. estudando. Tá estudando, então tem possibilidade de desistir ainda. Mas, assim, o mercado feminino de TI é uma coisa também para se abordar, Sim. né? Assim, precisa de mais incentivo. Porque, normalmente, assim, por exemplo, pegando um exemplo, assim, na contabilidade, que trabalha com número, né? São de exatas, tal como a TI, é mais mulher do que homem. E dá muito certo. E eu acho que se essas profissionais virassem um pouco para a TI também, nós teríamos melhores profissionais capacitados. Porque mulher é mais dedicada do que o homem, né? O homem é bicho sem vergonha demais, né? O homem nasceu para não prestar, mas a verdade é essa. Né? Cara, assim, o homem ele é mais de ação, a verdade é isso, ele faz mais, né? Mas ele não planeja. Então, assim, a mulher, ela daria um ar, assim, eu posso estar sendo um pouco sexista, mas Sim. eu acho que melhoraria, assim, o ambiente profissionalmente, certo? Poderia nos levar a um nível maior. Tu acha já, pegando esse gancho já da mulher, né? Pra gente sair um pouquinho dos nerds aí e desse estereótipo. Mas pegando já o gancho da mulher, tu acha que essa área de TI, ela é muito machista? Porque na faculdade também, bicho, era muito difícil ver uma mulher. Na época que eu fui fazer também meu curso, tinham 2. E aí era muito complexo a gente ver uma mulher num curso, né? Na faculdade onde tinha outros cursos lá de contabilidade, administração, direito. E não é que a gente se incomodava. Tipo, a gente não se incomodava com isso, entendeu? Tinha outro semestre com algumas mulheres, mas era tipo, a cada 20 homens era uma mulher. E não era algo que incomodava a gente que tava lá. A gente não tava nem aí. Deve incomodar ela, né, na verdade. Não, eu digo... Isso, Não, eu não. acredito que- Eu digo... Rumo de digo macho. incomodado, Ou né? estudar rumo de macho. Não, aí, eu digo assim, o incomodar que eu digo do homem é o homem dizer assim, pô, cara, por que não tem mulher aqui, entendeu? Porra, por que não tem mais mulheres aqui estudando com a gente? A gente não tava, tipo, nem aí. Então, eu não sei se... E aí eu queria fazer a pergunta pra vocês. Eu não sei se isso é um pouco já... não sei se existe, né? Esse lance de um curso, ou um cargo, ou, sei lá, uma profissão, ter já isso estereotipado como machismo de só homens e essas mulheres estão rompendo barreiras. Porque na época, bicho, a gente não tinha um auxílio, tipo, dar uma força para as mulheres ficarem, entendeu? As mulheres que estavam lá, vamos cuidar e tal, vamos juntar aqui e tal, vamos... A gente não tinha isso. Eu queria saber se isso é algo já do cargo, do curso, da profissão, ou é machismo mesmo
embutido no couro desses arruma de macho fuleiragem que existe nessa face dessa terra aí. O que é que vocês Cara, acham? Cara, eu não saberia dizer, assim, em números, estatisticamente falando, né? Se já tem algum estudo, alguma coisa para isso, né? Mas o que eu vejo, pelo menos o que eu já vi, é que dentro das empresas que eu passei, das experiências que eu tive, não tinha muitas mulheres, mas por uma questão de interesse mesmo, sabe? Assim, não havia muito interesse por parte das mulheres. Agora isso já está até mudando. Né? A gente já vê mais mulheres com interesse em entrar na área e tal, talvez pela popularização do que é o trabalho em si, do que é a TI em si. Já tem mais mulheres se interessando por isso. Eu acho que até pelo o próprio estereótipo do cara nerd, aquele cara assim, eu acho que isso já até afugentava um pouco as mulheres, né? Elas também não tinham conhecimento do que era e não se interessavam por já ser estereotipado, né? Aquilo. Mas isso já está mudando, as mulheres já estão se interessando e já está tendo mais espaço para isso também. Não sei, como eu disse, eu não sei se isso já existe um estudo que vê esse lado, mas o que eu noto de experiência, né, da prática mesmo, é que realmente esse cenário já está mudando bastante já atualmente. a minha teoria é o seguinte. Vem um pouco... Vamos dar um pouquinho um passo para trás, certo? Vamos falar aqui do tempo do colégio, tá bom? Então, no tempo do colégio, quando o pessoal tá, principalmente os colégios maiores, de medicina, direito, né, que é os que aparecem no outdoor, aquela coisa toda, né? Eles esquecem de explicar o que faz determinado curso para determinada carreira. Eu acho que eu tô até entrando em um outro tema, mas ele tá meio vinculado. Então, por exemplo, tinha uma moça que estudava comigo no meu curso de Sistema da Informação, certo? Ela disse que tinha ido para o curso porque os pais dela diziam que ela ficava mexendo muito tempo no celular. Então ela devia ser boa em coisas de computador, entendeu? Só que não é a realidade, né? Tipo, não é porque eu fico, por exemplo, 10 horas dentro do TikTok que eu vou virar um programador do TikTok. Sim. Não é muito menos um profissional de marketing do TikTok, né? Então, assim, não é porque eu estou consumindo uma coisa. Então, por exemplo, não é se eu for, por exemplo, para o McDonald's e comer todos os sanduíches que eu vou sair lá fazendo todos os sanduíches, né? Não, O Ronald, vai sair de lá o Ronald. Pronto, Pronto, exato. Assim, eu vou só consumir, né? Então, assim, muitas pessoas, quando entram no curso, isso vale para homem também, tá bom? Quando entra no curso, ele pensa que está fazendo uma coisa que vai desenvolver uma habilidade diferenciada. Então, por exemplo, eu fiz um curso também de publicidade e propaganda, tá certo? Isso é só para explanar mais um pouco, dar um exemplo, exemplificar as coisas. Quando eu entrei na publicidade e propaganda, na minha cabeça, eu ia fazer campanhas. O que é campanha? É tu receber, olha, tu tem aqui 50 mil reais e tu vai fazer a divulgação da minha marca. Na minha cabeça era isso que eu ia fazer, publicidade, certo? Quando eu entrei no curso e comecei a pegar as cadeiras, o que eu notei é que o curso ele é direcionado para quem é designer, certo? Então, o pessoal tinha prova lá de Photoshop. Cara, me desculpa quem é designer, mas eu não gosto. Então, eu nunca me passou pela cabeça ser um designer. Então, esse curso não servia para mim. É tanto que as minhas notas eram, tipo, eu tinha curso de fotografias. Fotografia servia para tu ver um ambiente e poder explanar melhor dentro da tua arte. Ter um olhar, enfim, esse é um curso que não me serviu. Tal como o curso de ciência da computação, de sistema da informação, de redes, de mídias digitais, e tem uma série de outros cursos, as pessoas sabem que existem, mas ninguém sabe o que faz. Tá certo? Então, por exemplo, o meu curso ele foi de sistema da informação, ele foi generalizado demais. Então, assim, eu não saí especialista de absolutamente nada. Eu tenho uma visão geral do todo, mas eu não saio pronto para o mercado de trabalho. Eu acho que isso falta, essa comunicação entre o colégio e a faculdade. Inclusive, tem alguns colégios que têm faculdades que não fazem essa comunicação. Então, assim, eles pressionam muito as crianças para poder fazer os seus cursos. Olha, vai para medicina, vai para direito, vai para essas coisas que dá outdoor e esquece de explicar. Então, por exemplo, o cara vai lá, eu vou fazer medicina, estuda feito doido, passa na medicina e descobre que tem que fazer 6 meses de residência gratuita. Porra, sério? Eu vou trabalhar 6 meses gratuitamente? Né? E se eu não tiver uma família rica? Normalmente tem, porque é colégio particular, né? Mas, enfim.
não tenho uma família que me entregue, que me segure, como é que eu vou fazer esses 6 meses gratuitos aqui? Eu não vou poder trabalhar em outra coisa. Eu vou estar estudando e trabalhando. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar meu sustento? Então, é uma coisa que deveria ser dita durante as aulas da faculdade, tá certo? Então, assim, voltando para o tema, essas informações, quando chegam para a mulher, elas não chegam da forma que chegam para o homem, certo? Então, por quê? Porque o homem, ele já está embutido na tecnologia, né? Já é uma área machista, né? Como o Jean abordou, ela já é uma área que já está estereotipada. Então, olha, aquele nerd que está de óculos, que gosta de revista em quadrinho, que bebe café toda hora, que veste blusa do Flash. Essa blusa do Flash é foda. Certo? Então, assim, a mulher não se sente aproximada disso. Certo? Mas, se nós colocarmos dentro dos colégios o que realmente se faz, olha, um analista de sistema, ele vai dar desenvolvimento em um programa de computador. Olha, se tu quiser criar o teu Photoshop, tu criar o teu Word, tu criar o teu programa de qualquer jeito, tu vai estudar esse curso aqui e tu vai conseguir ter a capacidade de fazer. E porque hoje em dia, assim, quando a pessoa pensa em fazer alguma coisa, já pensa que é difícil, né? Então, assim, aí qual o maior canal de comunicação do mundo? O YouTube. YouTube não é qualificado, a verdade é essa, ele não vai te dar uma diretriz. Tu encontra qualquer coisa no YouTube, mas se tu quiser arrumar uma carreira, tu não vai conseguir, porque tu não tem um norte, tu não tem um início, tá certo? Tu não vai conseguir, olha, a faculdade ela serve exatamente para isso, ela vai te nortear. Olha, primeiro tu aprende isso, porque para tu mexer nisso aqui, tu vai ter que saber isso aqui. Então, por exemplo, quando a gente vai para as cadeiras de tecnologia, a gente tem aula de algoritmo, é importante para a gente entender qualquer linguagem que a gente precise escrever. Primeiro a gente tem que saber o que é um algoritmo. Sim, importantíssimo. Né? Exatamente, que o pessoal às vezes passa, porque o pessoal aprende no YouTube, e no YouTube não tem, a galera só vai aprendendo o código. Olha, se tu faz isso, aí tu aprende uma linguagem, aí quando tu pega um outro código com outra linguagem, tu se lasca, porque tu não vai saber nada. Não entende a lógica. Exatamente, então assim, lógica da programação, o algoritmo são todos importantes e ninguém fala. Eu acho que assim, isso impacta principalmente nas meninas, porque o estereotipo já é masculino. Sim. Tá certo? É basicamente o que eu falei naquele outro podcast sobre o futebol feminino. Sim. Assim, é falta de apoio. Certo? Enfim, acho que é isso. Assim, a minha teoria é essa, talvez eu esteja errado, talvez não. Mas, assim, é o que eu acho. É aquele negócio, a gente não viu estudo em relação a isso ainda, né? A gente tá... É o nosso... Até mesmo essa palavra, talvez nem se encaixe muito, mas é mais um achismo do que a gente vê não tem dado, na prática, no dia a dia da gente, né? Sim. Eu conheço lá, até mesmo lá no jornal, eu conheço as meninas, né? As meninas que trabalhavam lá, algumas ainda trabalham, e eu percebo, né, que o ambiente é extremamente machista, né? Que quando vê uma mulher na área que, em teoria, é uma área comum, independente do sexo ou do gênero, mas quando o profissional de TI vê, ele não vê, tipo, como, ali é minha colega de trabalho. Assim como, tipo, o Rodrigo trabalha comigo, Rodrigão e tal. A gente já tem isso, né, inserido na gente. Então, ela já vem com essa carga, como tu falou, lá do ensino médio, né, quando eles começam a preparar a cabeça desses meninos, os pais começam a falar sobre esses temas, e aí começa a criar uma barreira para elas. Então, assim, eu vejo que, como o Rodrigo falou, já tem um mundo um pouco mais aberto para elas enfrentarem isso, mas eu ainda enxergo isso por ser homem e também por ter atitude machista, que eu ainda tenho umas atitudes machistas, filha da P, né? Mas eu espero que isso vá se dissoluindo durante essa vida dessas mulheres que, como ela falou, elas precisam estar em qualquer canto, né? Não precisa as mulheres só fazer contabilidade, esses cursos, né? Que, como tu falou, tem um nível de sexo feminino maior, né? Cursos de exatas. Assim, a gente precisa de mais mulheres na área, efetuando realmente o trabalho dela. Eu conheço várias mulheres, inclusive meninas que acabam sendo assediadas no meio do seu Instagram, da sua rede social, por conta de ser bonita e por conta de ser mulher, entendeu? Então isso pra com certeza não é por causa da TI não, viu? Porque a pessoa da TI normalmente é sem futuro, viu? Geralmente o estereótipo do homem de TI tem geralmente o homem que é machista safado e tem o cara que a gente acabou de falar, que é o geek, o nerd,
E o cara não liga pra isso, entendeu? O cara não liga pra aquilo ali. Então, a gente Toma nem precisa- banho, vale. E vocês, mulheres, cheguem mais nesse mundo da TI. A gente espera que O as Rodrigo mulheres cheguem falou mais. uma coisa, sabe? O Rodrigo falou uma coisa que me lembrou Eu era muito interessado em áreas exatas, sabe? Quando eu ia fazer a primeira faculdade, eu pensei bastante em fazer uma física, fazer uma matemática e tal. E realmente não é um curso, tanto física quanto matemática, não são cursos que se encontram muitas mulheres. Agora que o Rodrigo falou sobre o nome exatas, me fez lembrar isso, né? É realmente assim, eu acho que as mulheres fogem dos números, embora a contabilidade tenha mais mulheres do que homens. Eu não consigo bem entender. Assim, o curso de sistema contábil, né, de É difícil, contabilidade, bicho. Contabilidade é difícil, bicho. ele tem mais mulheres do que homens, mas matemática, física, química, tem mais homens do que mulheres. Eu não consigo ainda entender e nem elaborar uma teoria, mas só puxando só mais um fio antes da gente passar para um próximo tema, isso aqui pode ser até a frase do Thumb, viu? Cadê o pessoal do LGBT dentro da TI? Porque eu realmente não encontrei. Cara, Se vocês tiveram essa experiência, mas eu... Lá Eu encontro. na empresa, nós temos o área. Nós temos. É bem inclusive, nossa TI lá. Nós temos a mulher, nós temos a galera do LGBT, né? Também. E temos também o autista, né? Dentro legal, da Eu nossa nunca TI encontrei. lá. Tá na Cara, frente. não, realmente, mas é algo muito raro, mas a gente tem mesmo lá. E não são pessoas que estão ali porque simplesmente para fazer a média que tem. Essa Mereceram, né? não, porque mereceram, os caras são muito bons. Inclusive, a pessoa lá que é autista, né? Que tem o aspecto, ele é uma das pessoas mais competentes que eu já trabalhei. Ele é muito bom. Pô, depois daquela série lá do Sim. doutor lá, porra, você só espera isso. Mas saiu aí Cara, é muito bom. no Instagram, eu acho que foi do Liberal que eu vi, não sei se foi do Povo, Liberal. Um menino autista de, eu acho que 8 anos, 9 anos, fazendo cálculo matemático que o cabo faz um tal, ele o cara, meu irmão. Quer Eu dizer, tô doido pra assistir essa série aí também, bicho. existem pessoas assim, né, mano? Muito inteligentes. Tô brincando. O cara é muito bom mesmo. Mas assim, eu trabalhei numa sensacional. empresa de desenvolvimento de software. Isso em 2012, eu acho, 2013. E lá só tinha duas mocinhas, eu falo mocinhas porque eram os menores aprendizes, mas o resto eram todos homens e não tinha ninguém de LGBT. E, enfim, eu não sei se pode ser pela minha experiência das empresas que eu passei não ter realmente, ou se é realmente da área. Eu realmente não vejo. Mas é isso mesmo. Eu acho que também ali da área, né, de TI, eu também trabalhei com algumas pessoas. A gente também, da TI, a gente é o ser humano que não inclui as pessoas, entendeu? Quando tem essas pessoas sobre o gênero, né, ou sobre o aspecto, como o Rodrigo falou, a gente acaba deixando de lado. Dependendo onde essas pessoas caiam, né, e já vai ter aquela controvérsia de deixar aquela pessoa ali de lado, ela se desmotiva e já não quer seguir mais na área, entendeu? Também tem esse lance. Eu trabalhei com algumas pessoas e eu tenho um perfil muito colaborativo, bicho. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu caminho junto com elas, eu não sou aquele cara que vira as costas e tal. A pessoa querendo e mostrando a vontade, bicho, eu tô junto com ela até onde ela for, entendeu? Independente de gênero, ou de aspecto, ou de sexo, ou de qualquer que seja aí. Né? Mas Crescer, né? mas a área também, ela é mais inclusiva para a pessoa de gênero do que de sexo, entendeu? A gente consegue ver mais pessoas ali do LGBT do que mulheres. Para tu ter uma ideia, né? Realmente eu não tive essa experiência, assim, tipo, mulheres, pelo menos eu já vi algumas, mas LGBT realmente... A gente, eu Na vejo verdade, mais, assim, né? Teve mais experiência. eu cheguei com a isso. ver LGBT, mas eram mulheres LGBT. Sim. Aí eu não sei se conta muito. Eu também confesso que eu não tinha visto LGBT, não. A primeira vez é essa experiência que eu tô passando agora. Pois Antes disso, não tinha é meio visto, não. escasso, eu não sei se é o preconceito da área, ou se não sei se é falta de Mas interesse também- dessa classe, não sei. Mas também Realmente, eu acho que cai no consegui. mesmo lance da mulheres, Alan, eu acho. Também. Pode ser. É o mesmo ali, o mesmo lance que as mulheres têm. E assim, eu Tem acho que eu vou cortar um pouco esse tema aqui para ficar um pouco mais leve. E Bora. eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, bem tranquila, assim. Eu gostaria de saber Passa o qual Pix. foi qual foi o curso que vocês fizeram
e o que vocês aproveitaram da faculdade de vocês dentro do mercado profissional. Então, cara, isso é um assunto bem polêmico dentro da área, porque existe uma falácia muito grande, né? As pessoas que estão entrando no ramo geralmente tendem a ir atrás de pessoas que já estão. E se existe muito os comentários de que um curso superior nesse ramo não vale nada, né? Será mais experiência. E outras já dizem que é o contrário, o curso superior vale muito, né? E o que eu posso ver também na prática, né, o que eu digo sempre, martelo sempre nesse ponto na prática, é mais para atenuar um pouco a experiência que a gente tem, né? E assim, a prática conta muito. De fato, é muito Principalmente na TI. importante a prática na TI. Ela vai te abrir muitas portas em relação a isso. Mas o que vai abrir a primeira porta para que você tenha essa prática é os cursos em níveis superiores que você tem. Então, assim, você não vai entrar na área de TI e você cair de paraquedas. Eu estou aqui, trabalho como trabalhando como assistente administrativo, e de repente eu vou lá para a TI porque eu tenho um dom. Pode acontecer, de fato, isso pode realmente acontecer. Mas você estudar naquela área, ter um curso superior, fazer cursos e especializações na área, isso vai com certeza te abrir a porta. Então eu tiro isso mais como uma balança onde são pesos iguais, medidas iguais, onde você tem que investir tanto quanto em um como no outro, né? Essa é mais minha opinião aí do que eu vejo das pessoas que realmente estão nesse ramo aí há mais tempo, né? Inclusive eu. Mas aí, o que tu estudou, tu chegou a usar realmente dentro do mercado de trabalho? Tu tá aplicando alguma coisa? Cara, assim, a lógica da programação, algoritmos, alguns inícios que eu tive na faculdade, sim, esses eu apliquei. Qual foi teu Mas curso, Rodrigo? análise e desenvolvimento de sistemas. Pronto, Né? certo. Mas Faz assim, programa mesmo. mas hoje em dia, realmente, o que eu uso é o tanto que eu aprendi na prática. Isso foi um pontapé inicial, mas foi o que eu aprendi na prática e realmente são cursos focados em linguagens, né, que eu atuo, que eu exerço atualmente, que fizeram realmente eu ganhar a prática. Mas se eu não tivesse, principalmente a lógica, que é o que a gente aprende basicamente na faculdade, isso eu não teria no conhecimento. Primeiro semestre. Como o próprio Alan diz, né? Você vai lá no YouTube, você vai ver diversos cursos, mas se você não tem aquela base, aquele fundamento para você desenvolver, você vai saber a linguagem, você vai ter aquela linguagem ali, mas a partir do momento que uma pessoa te bota um outro desafio, uma outra coisa, uma linguagem diferente, ou até mesmo um framework diferente, né? Vamos supor que você aprendeu um React. Framework, não fale framework. Spring já nasceu 3. Você, principalmente JavaScript, hein? Todos eles JavaScript. Você aprendeu um React, você vai pegar um Vue, vai pegar um Angular, você já vai tá tendo essa dificuldade em conseguir entender a lógica do negócio se você não tiver esse pontapé inicial aí. E tu aí, Jean, como é que tu acha aqui? Bicho, meu curso foi sistema de informação, passei 4 anos aí, período do curso de 4 anos. Cara, eu acho que a faculdade, quando ela pintou pra mim, né, falando como experiência pessoal, quando ela bateu ali que eu comecei a fazer a faculdade só serve pro ser humano para abrir o mundo, abrir a tua mente, entendeu? Às vezes a gente tem um conhecimento reduzido por não ter, tipo, tanto contato com pessoas daquela área ou daquela profissão, e a gente acaba achando que na cabeça, né? Achando que é alguma coisa simples, que é só aquilo ali, é só acessar um Facebook, é só fazer uma conta do Orkut. Mas aí quando a gente entra na área, né, no curso de TI, ele abriu minha mente, bicho. Então, assim, o curso, né, na minha opinião, superior, ele serve para abrir a mente ali daquele ser que está interessado em entrar naquela área. E aí, dentro disso, bicho, vai muito do que o Rodrigo falou, né? Você acaba tendo que fazer os seus corre, velho. Não adianta tu entrar no curso de TI achando que vai sair lá um Mark Zuckerberg, entendeu? Não rola isso, se liga? Não rola. Se você for entrar achando que vai sair um Mark Zuckerberg, que nem vou trocar de roupa, não é assim.
Então, assim, lá ele vai abrir teu leque, né? No meu semestre, primeiro semestre, tinha 40 pessoas. Na segunda prova, na segunda prova tinha acho que 23 alunos. Então, assim, é um curso que demanda ali persistência mesmo, resiliência da pessoa. E eu fiquei mais por conta de pô, cara, eu quero seguir nisso daqui. E aí acabou abrindo minha mente durante o primeiro semestre. Teve disciplina de algoritmos. Eu tive uma péssima experiência com o professor, mas eu consegui passar. E no algoritmos 2 eu fui bem melhor, entendeu? Então, assim, lá quando chegou mais, deixando o curso mais completo, fazendo mais sentido para mim, foi que eu fui entender que a faculdade, ela vive em uma década dos dinossauros, entendeu? Em relação ao mercado. Não é só em relação ao curso de TI, não, viu isso? A qualquer curso, né? Infelizmente, sim. Pronto. Aí, quando eu percebi isso, bicho, aí eu falei assim, cara, esse cara aqui eu vou aproveitar ao máximo. Eu vou fazer meus network, eu vou tentar entrar em contato com professores, que eu tinha um desejo muito de fazer mestrado. Então, eu comecei a fazer esses laços aí para fortalecer e seguir. E entendi que a faculdade é aquilo. A gente pode mudar? Eu vivia enchendo o saco do meu coordenador. Pode. A gente pode conseguir fazer algo diferente. Mas a pedagogia, a coordenação, às vezes, não deixa, né? É aquele cartilha, quando tu ensina a escrever, uma criança ensina a escrever na cartilhazinha, eles não querem sair daqueles pontinhos, entendeu? E aí... vai ter que trabalhar e é difícil. É isso. Então, assim, eu acho que faculdade, ela serve muito para abrir a mente, então esteja pronto e preparado para abrir sua mente. E quando abrir tua mente, velho, é igual aquele da Lucy lá, é 100%, entendeu? A galera vai rebolar informação de todos os lados, e aí você tem que ter aquela calma e a sabedoria de entender tudo aquilo, absorver o que é pra ti naquele momento e seguir, cara. Eu acho que é isso, Alan. Eu acho que tentei resumir o máximo aí. Assim, a minha experiência, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia, já tinha tido uma empresa, né, de desenvolvimento de site e tal. Então, eu realmente já sabia o que era. Eu acho que, assim, as faculdades, elas faltam se comunicar melhor. Assim, você tem uma lista de coisas. Na verdade que, assim, são 4 anos, né? Normalmente são as graduações de 4 anos. Tem alguns que tem 5, né? Acho que é o caso da ciência da computação. Mas, digamos que tem 4 anos, né? São 4 anos de várias cadeiras, de várias áreas diferentes que tu pode seguir. Então, assim, tu entra sem saber tu já vem do colégio, sem saber de norte nenhum do que vai aprender. E aí, quando tu entra, tu tem tanta informação ao mesmo tempo que tu não vai conseguir implementar nada. Então, assim, olha, tu vai aprender o sistema binário. Olha, tu vai aprender sobre redes. Olha, tu vai aprender sobre rádio. Olha, tu vai aprender sobre programação, linguagem web, algoritmo. É um mundo de possibilidades que tem lá. E, normalmente, as pessoas só acabam indo para o que achar emprego mais rápido. A verdade é essa. Sim. E nem necessariamente é o melhor, né? Nem necessariamente é o melhor. Então, assim, é uma transição difícil. Eu acredito que, assim, você entra muito com um quadro em branco, né? Você não sabe o que esperar do curso, só sabe que vai mexer com alguma coisa de computador, mas são tantas possibilidades que tu fica muito louco. Porque, por exemplo, eu no meu caso, a minha especialização, eu queria fazer em linguagens web, certo? Nesse tempo. Só que, por exemplo, olha, o Jean já faz Java. Então é uma coisa totalmente diferente do que eu faço. Sim. Tá certo? E tá ali do lado. São pessoas, eu fiz o mesmo curso que você. Então, assim, são possibilidades diferentes dentro do mesmo curso. O leque é muito grande, né, bicho? Exato. Então, assim, não tem o norte. Então, por exemplo, olha, eu me dei bem aqui com Java, mas um programador em PHP, eu arranjo um emprego mais fácil. Sim. Então, vou para PHP. Talvez eu fosse melhor em Java, certo? Enfim, são coisas que são perdidas A no meio do identificação, caminho. né, também. O cara se identifica ali naquele momento que ele tá vivendo também. Eu prefiro isso daqui. Não, mas, por exemplo, ó, digamos que assim, eu acho que foi no segundo semestre. Eu estou tentando lembrar aqui, mas no segundo semestre eu tive a minha cadeira de linguagens web, tá certo? Quando eu fui partir para algumas coisas de sistema, foi no terceiro ou quarto semestre. Então, assim, eu posso ter me identificado com linguagens web sem saber as coisas que veio para frente.
E aí, olha, eu consegui um estágio aqui já nessa área e já vou indo embora, só que eu poderia ser melhor no outro, entendeu? Sim. Como não tem o norte, eu não sei o que pode vir para mim, eu fico perdido. O que vier para cima de mim aqui, eu pondero, Vai, né? for mais fácil e vou. Uhum. Tá certo? Então, assim, eu acho que o Brasil, ele está precisando urgentemente de uma reformulação acadêmica, tá certo? Porque as pessoas realmente entram, na verdade são crianças, né? São as crianças que entram dentro de uma faculdade sem norte nenhum do que fazer, né? A verdade é essa. Eu posso falar de TI, mas eu posso falar de qualquer outra área. No jornalismo. O jornalismo, o cara entra, meu irmão. O cara mal sabe que se for trabalhar no jornal, tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, com escala de plantão direto. Estagiário. Burro direto, estagiário, tu tá se lascando. Eu já vi estagiário fazendo cobertura de Réveillon, tá certo? De madrugada. Então, Também. assim, é um corre que não se fala na faculdade. Sim. Quando você pensar o curso de jornalismo, eu penso logo no William Bonner apresentando o jornal nacional, aquele glamour, né? O cara com o peito estufado, falando alto com o presidente, foda-se, eu sou foda pra caralho. Mas a verdade é que hoje em dia nem diploma o jornal ele pede, né? Então, assim, tu pode ser um blogueiro e pode ter o mesmo poder de um jornalista. Então, enfim, que é uma coisa que o Rodrigo falou também, assim, vale a pena ter um certificado? Assim, pra mim, vale. Mas se tu for muito foda, tu não precisa. A verdade é essa. Sim. Tá Tem certo? isso. Então, Se tiver o empresas dom para aquilo, né? Mas são assim, eu posso botar assim que é 1% dos caras que são diferenciados. O mercado São da TI caras- tem isso, né? Exato, que são pessoas que estavam dentro da TI antes da TI entrar no Brasil. Normalmente é assim. Que aí o cara veio crescendo junto com a TI, veio aprendendo junto com as coisas que iam nascendo e se tornou muito fora. Né? Sim. Muito fora da curva. E aí realmente o cara vai, não vou estudar uma coisa que eu já sei fazer de pó e salteado. Não vou pagar, vou perder meu tempo, não vou fazer alguma coisa. Certo? Então, Sim. assim, são essas pessoas que o Google, o Facebook, o TikTok, são essas empresas grandes, essas big challenges que elas estão contratando. São pessoas diferenciadas que viveram sempre na área, né? Mas não são para pobres mortais igual a gente. Pobres mortais igual a gente, principalmente aqueles que estão começando na área. Tem que ir lá, gente, vamos lá brincar de Stark Flow, viu, gente? Vamos lá. É, e muito, É isso aí. É isso aí, cara. O Alan falou sobre começar na área e eu queria até pegar esse gancho aí e falar, né, que a TI ela é bem escalar em relação a isso, né? Você começa como estagiário júnior, vai para estagiário pleno, depois estagiário sênior. Aí depois é que você vira um assistente de TI, que eu não sei o que Assistente de estagiário. Como é que é a vaga? estagiário. Como é que é a vaga, Rodrigo? Como é que é a vaga? Para estágio, para estágio. Cita aí as características aí. Não, estágio júnior é a mais básica que tem, né? Você precisa ter 5 anos de experiência, precisa ser desenvolvedor full stack, né? Claro, mobile, você tem que saber. Tem que ter inglês, banco de dados todos, né? Tanto SQL como no SQL, no SQL, qualquer um. E tem que ter também aí o basiquinho do inglês, né? O inglês influente, né? Fora isso aí. Fora isso, a AWS, DigitalOcean, todas as certificações e tal, COBIT. Certificação Deus, Linux, Windows, né? Mas tem muita vaga assim, né, bicho? A gente olha. Diferencial é o Spark, o Hadoop, né? Que é ferramenta de Big Data, né? É. Então, diferencial. Hadoop ali. 12 anos de experiência no Hadoop ali, implementar um Facebook ali. Isso para estagiário júnior, né? Para começar. Pra entrar. Faz isso não, Rodrigo, mal. Os Agora- caras estão agora tudo não. ouvindo a gente aí, vão desistir. cara. Agora tem o salário também, né, cara? O salário aí é R$500, fenomenal. É uma 1.300 bolsa aí de 700 500 reais, mas 700 meia reais, passagem. 700 reais. Meia passagem. Meia boa. passagem. Meia passagem. Não, pessoal, tô brincando, é isso não. É isso também. É exatamente isso também. Não, Mas mas isso, assim, até é importante a gente fazer essa brincadeira, porque assim, a TI, ela é a única área, na verdade não, o brasileiro é muito filho da puta mesmo, mas na TI é uma área que é exclusivamente assim, para tu iniciar dentro de um estágio, tu já tem que ter o conhecimento realmente da coisa que tu tá entrando. Assim, se tu for para uma entrevista de estagiário não devia nem existir, a verdade é essa. Pega três currículos aí e chama pra cá, que tá beleza, né? Sim. Então vamos analisar pelo menos só o perfil do cara, ver se ele se adequa à missão, ou isso, né? Se a forma O cara vai achar a camisa do Flash. Não, É, tá brincando.
O cara não vai entrar com falar, fuzil na sala da TI. tem isso, né? Mas assim, a forma... Cara, depois eu vou contar uma história sobre isso, mas vai ofender algumas pessoas, mas eu vou contar mesmo assim. Mas voltando aqui ao assunto, a gente devia, por exemplo, contratar estagiário só pelo perfil. Certo? Olha, vou chamar aqui o estagiário, vamos ver aqui se ele se adequa aqui à nossa equipe, se ele a nossa missão, visão, valores, bababá, enfim. Enfim, aí vamos escolher estagiário pelo perfil dele, não pela capacidade de conhecimento dele, porque o cara tá aprendendo, cara. Então imaginei um cara no segundo semestre, né? Acho que é o segundo semestre que o pessoal começa a ir para estágio, mas tem o menor aprendiz antes. Por que o cara vai saber? Sério, de verdade. Por que o cara vai ser um cara fantástico? Não vai, né? Então, eu acho que... Precisa dar oportunidade, né, bicho? Porque senão, como é que o cara vai se transformar num pleno, num sênior, né? Não tem condição. O cara tem que iniciar, né? Que é até uma outra discussão que eu acho que a gente deveria ter. Tipo, a transição, né? Tipo, como é que a gente... A transição é boa. Primeiro, assim, a transição de carreira. Por exemplo, o Jean é um caso que ele veio do suporte e virou programador. Né? Tá no mundo, aí, né? Ali, tá no mundo ali, né? Tá dentro do mundo, assim... Tu acha que é mais fácil tu mudar de carreira estando dentro da TI, já? Cara, eu achei. Sinceramente, eu achei. Porque eu vivi muito o que a gente chama ali de programador que não é Nutella, né? Raiz, que eu vivi aquela parte de infraestrutura, né? De pegar ali nos plantãozinhos, conhecer, resolver bom demais. E aí até chegar lá. Então, pra mim, isso é bem mais simples, né? Nessa relação. O cara tá dentro da infraestrutura, como o Rodrigo, pra passar por uma programação, um analista, é mais tranquilo. Mas tu imagina um jornalista, como tu falou. Um farmacêutico. Eu tenho um colega meu farmacêutico que tá em transição. Tu imagina só. Um farmacêutico que estudou há, sei lá, 5 anos da vida dele pra fazer aquilo ali e descobre que depois, sei lá, de 7 anos depois que ele iniciou a faculdade, que não é aquilo que ele quer. 7 anos, vamos botar o mínimo. E aí agora, quero aprender isso daqui. Isso daqui é uma área que o mercado tá fervendo e eu gostei, o cara se identificou, a pessoa se identifica com aquilo ali e o cara tem que entender, né? O cara vir para a área só para ganhar dinheiro e não se identificar, ele vai ter um obstáculo bem maior para ele romper. Então, Deixa eu aproveitar e emendar aqui só uma pergunta, porque eu vou esquecer. Se ganha dinheiro com a TI? Cara, ganha. Ganha. A TI hoje a TI é Você bem qualificado. Uma das áreas que paga melhor no Brasil, cara. Vamos ser bem, acho que no mundo, né? Assim, tem vários locais e, por exemplo, a Irlanda... É porque ele botou no Brasil, porque o Brasil paga em real, né, mano? Vale um real. Agora, esse gancho da transição aí, cara, eu queria até, o Jean falou, inclusive é um conhecido em comum, assim, de nós três conhecemos ele, que ele era lá do jornal, né? Que eu já conhecia ele de outro, né? Morei perto dele, vocês acredito que conheceu no jornal lá. E ele quis fazer, na época eu trabalhava numa consultoria, e ele quis fazer mudar de ramo, né? Ele trabalha com logística, acho que ele era da gestão da logística lá da época, e queria ir para a área do desenvolvimento. Cara, e ele encontrou uma barreira muito grande, porque ele como já tinha um cargo de gestão, ele já tinha um nível salarial bem alto, maior, né? Bem maior, e ele iria começar como trainee. Então, quando ele viu o salário, para começar, eu indiquei ele lá na empresa lá que eu trabalhava na época. Exato. E ele, quando viu o salário, disse, poxa, cara, não dá e tal, não sei o quê, porque assim, era uma realidade muito diferente. Sim. Né? Mas aí, tô aproveitando também o gancho do salário, né? Mas a TI paga pouco? Não necessariamente ela paga pouco, mas se você está fazendo a transição de carreira e que você tem uma carreira, a sua carreira já está no nível de gestão, nível de liderança, coordenação, seja lá o que for, se você for fazer realmente essa transição, você vai começar do zero mesmo, abrir mão, de baixo. Né? Tem que abrir mão de alguma coisa, né? Você tem que estar ciente que você vai abrir mão. Cara, vamos ser um pouco sucinto aqui nesse podcast. Vamos ser direto, vamos fazer igual os outros podcasts, não. Bora. Quanto é que ganha um analista júnior aí? De médio desenvolvimento ou programador? Cara, um júnior deve estar ganhando seus 4 mil, 5 mil reais. 3,5, a base de 3,5 pra cima. 3,5, 4 conto. Júnior, né? Júnior. Começando e tal, já deixei de ser estagiário e vou pro pau, de verdade. Eu entro como analista júnior, não é isso? Até 5 mil. Existe assistente? Cara, eu não vou comentar sobre isso não, mas existe, tá bom?
Depende da Ai, ai. empresa. Não é né? que existe, mas eles criam isso, tá É, bom? depende Porque da assim, gente, empresa ó, que vocês eu- candidatam, né? Como eu tô pedindo sinceridade de vocês, eu também vou ser sincero, certo? Teve alguns amigos meus, eu não vou citar nomes para não ofender, né? Mas eram bons programadores e ganhavam cerca de 2.000. Sim, De empresa grande, grande porte, sim. tá certo? Então, assim, Cara, pois Tira é. dói. Então, assim, quando vocês falam, um analista júnior ganha 4 pontos, eu acho que não é a realidade, pelo menos do estado que a gente Não. está falando aqui, do Ceará, É não. não é a realidade, não. É Certo? não. A não ser que você pegue um startup de fora e tal. 100% não é Enfim. não, mas é isso mesmo, Alan. Não é não. Pois é, assim, a nível júnior, assim, na verdade, eu já vi, assim, pessoas de entrada de júnior ganhando 1.200, viu, gente? Sim. Meu Deus. Certo? Eu tô sendo bem sincero aqui, Não, eu 1.200, acredito. Mas existe, mas É, pode é, existir, é. Alan, também, né? aumentando para 1.800, tá Sim. certo? E aí, assim, assim, primeiro que, assim, o RH, ele não desenvolveu ainda um plano de cargos e carreiras para esta área de TI. Eu acho que são raras as empresas no Brasil, eu falo porque eu tenho conhecimento de causa em alguns estados, certo? Eles não entendem o mercado de TI, eles não entendem como é que o profissional de TI pode A crescer dentro da importância empresa. daquilo, né, também para eles. Exato. E aí o que acontece? O júnior, ele vai morrer júnior dentro da empresa, tá certo? Porque não, às vezes nem existe um pleno. Um plano de Ele vai carreira, do né, júnior, ele vai do júnior pro sênior, tu entende? direto. Porque não existe o cargo pleno no meio. Porque as pessoas não sabem metrificar, assim, olha, esse cara aqui já é bom demais para ser júnior. Esse cara aqui tem que ser pleno, mas ele não é sênior ainda, então bota ele no meio. Então, assim, o plano de carreiras das empresas em relação aos profissionais de TI, ele não está bem desenhado no Brasil todo, ainda é uma Sim. coisa que Sim, precisa ser trabalhada. Isso é fato. Tá certo? Em algumas empresas, principalmente as pequeno e médio porte, eles não valorizam bastante o mercado de TI. E todos os anos nós temos 2 semestres com pessoas se formando em sistema da informação, Sim. em redes, em Análise de mídias desenvolvimento. digitais, análise, Sim. e vários cursos, e enfim, sempre vai existir as profissionais que vão conseguir, que na verdade vão entrar nessas vagas, tá certo? As chamadas vagas escravistas, né? Então, assim, quando o pessoal fala, assim, esse mercado de TI, essa TI podre, eu vou chamar assim, ela é bem explanada naquelas tirinhas que o pessoal faz no Vida de Programador, né? Que é uma sacanagemzinha, mas que é verdade, com fundo de verdade, né? Principalmente assim, a gente não falou ainda, mas, por exemplo, o Jean, quando era no pessoal do suporte lá, o pessoal chamou ele para ir pegar morcego lá. O outro foi chamado para ajeitar uma cadeira. Brincadeira. O outro vai matar um escorpião. Eita, apareceu um escorpião aqui. Tá certo? Quando eu era, O que é quando que eu eu era da faço? O que é que eu infra, faço? O que é que eu faço? Meu filho, beije ele. quando eu era da infra, eu fui chamado para ligar o ar-condicionado. Pois é, então assim, isso é uma coisa, gente, vocês que estão ingressando na área, é bom vocês terem ciência do que isso é normal acontecer Sim. dentro da empresa. As É o pessoas de TI, alguns processos, né? Desse jeito mesmo. dependendo da empresa, do tipo de empresa que você pegar, é claro que assim, se for uma empresa de desenvolvimento de software, o programador ele vai ter uma estrelismo a mais, né? Vai ser o Vai ser centro o da principal, empresa. o principal Arthur, né? Ele. Exato. Agora, se você pegar, por exemplo, uma outra empresa, olha, uma empresa de alimentos, tua TI, tu vai ser serviço só para consertar computador. Saiba disso. Sim. Olha, eu tô lá para segurar o sistema, eu uso um Proteus, eu uso um Fortis, ou qualquer outro sistema, e eu sou o cara do suporte para esse sistema. Mas saiba que assim que o computador não ligar, eles vão ligar e você vai lá e vai meter um dedo no botão do monitor e vai ligar o monitor, que é só uma besteira, porque o pessoal tem preguiça. Só reiniciar o computador, né? É isso mesmo. Então, só reiniciar. Então, assim, é bom que vocês que estejam entrando saibam o que acontece, tá certo? Não seja aquela versão romântica, vou entrar no TI, vou hackear. Que noiva linda! Ai, meu Deus. Tá certo? Então, assim, o salário para quem está iniciando, ele é baixo. Para quem está fazendo a transição, como foi esse caso que o Rodrigo exemplificou, ele é muito difícil, porque normalmente você vem de outra área, que você já está fundamentado, estabilizado. Então, quando você vai para outro, você tem que recomeçar. Então, você vai recomeçar realmente como júnior. E aí, por exemplo, olha, eu sou um supervisor que ganha, sei lá, 3.500 aqui. Né? Eu vou para a programação, vou para uma infraestrutura. Eu vou voltar para o júnior. E dependendo da empresa, talvez você pegue essas empresas que pagam esses 1.200, esses 1.800. Tá é o tipo da coisa assim, que é 2 passos para trás para dar um para frente. É isso mesmo. Eu conheço histórias, viu, Alan, sobre a questão de a pessoa tá
fazendo essa transição e achar que essa transição vai acabar em 3 meses, entendeu? Tem gente que porque tem gente que vai entrar aqui, 3 meses eu vou conseguir. Não é assim. Então, assim, tem gente que passa aí no mínimo, gente, pra vocês não se assustarem. Um ano encarando aquilo ali como um júnior. Já encarando como um júnior, presta atenção. Sim. E você vai ralar bastante, entendeu? Então, não é que você vai... A não ser que você seja, como o Alan falou, esse cara fora da curva. Que acontece também, pô. O cara autodidata ali, pega uma parada, começa a aprender e segue. Mas que nem aquele pessoal dos investimentos, né? Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar milionário. Não é assim também. Vai lá, besta. Tem o tempo, né? O tempo que vai editar a tua persistência, a tua resiliência que vai editar o que tu vai fazer, né? Até bom tu falar isso, Rogério, sobre resiliência, sobre como é que é. O perfil da pessoa, ele funciona, né, bastante. Para qualquer área, na verdade, essa, assim. Mas na TI, ela tem uma coisa especial, porque a TI não para. Então, por exemplo, o que eu aprendi, a minha faculdade foi em 2012, né? A de Sistema da Informação foi em 2012. As coisas que eu aprendi lá atrás, hoje em dia estão obsoletas. Sim. Né? Na então, maioria, exemplo, né? Na maioria a versão do PHP que eu usava já morreu há pelo menos uns 8 anos. A minha era Java 6. O meu era PHP 4.3. Eita. Pronto. E aí, assim, o HTML, ele não era o HTML normal, não existia HTML5, HTML, CSS3, não existia isso não, galera. Era só o raiz mesmo, era o HTML sozinho e era só o CSS sozinho, não tinha número não. Não era igual o Velozes e Furiosos, não. 10 filmes aí. Então, assim, na TI é uma área um pouco diferente, porque, por exemplo, eu sou da comunicação, certo, gente? Eu não sou de estratégia de comunicação. Eu não sou diretamente ligado à TI, mas se, por exemplo, eu me congelei, tá certo? No mundo futurista eu me congelo para não morrer, aí eu quero que me descongele quando tiver tecnologia para me manter vivo pelo resto da vida. Aí beleza, o pessoal me congela, daqui a 100 anos o pessoal descobre e me descongela. Na comunicação, todas as teorias que eu aprendi com comunicação, eu ainda vou continuar a usá-las, porque as pessoas têm comportamentos parecidos, repetidos, tá certo? Em compensação, se eu parar 5 anos de estudar dentro de uma TI, eu já me torno obsoleto, tá certo? Sim. É tanto que, por exemplo, o SQL que eu aprendi lá atrás, ele já mudou para o SQL de agora. Eu já vejo vários outros códigos de SQL que eu fico, porra, o que acontece daqui? Tá entendendo? Então, assim, várias coisas. Então, por exemplo, no SQL, que era um MongoDB, bababá, não existia no tempo que eu estudava SQL. Era uma coisa à parte. Então, absurdo naquela época, o cara pensava. Pois é uma coisa atípica. Então, para mim, dentro, e eu tô falando aqui de 2012, tá, gente? 2012, tá? Faz o quê? 11 anos, né? São 11 anos que apagou-se. Então, assim, eu posso falar mais. Então, por exemplo, eu posso falar aqui da inteligência artificial. Agora tá bombando e tal. Beleza, essa inteligência artificial eu acompanhei um pouco melhor, porque eu estava planejando implementar algumas coisas e eu gosto bastante de números, então eu entendo que a inteligência artificial é nada mais nada menos que estatísticas. Eu vou botar até aquela plaquinha assim, que é aquele meme, né, do cara, prove-me o contrário, né, que a cara fica todo... Mas é só estatística, então eu estou mais ligado a isso. Mas, por exemplo, um profissional igual acho que nós três, se a gente, por exemplo, não tiver a ajuda rápida de um chat GPT, hoje em dia já é diferente, tá certo? Ele é mais rápido que o Stack Flow. Então, ao invés de eu fazer uma pesquisa demorada, que às vezes não consigo encontrar dentro do Stack Flow, eu vou lá no chat GPT e peço para ele desenhar para mim, boto o meu código e pergunto o que está errado. Ele faz. Então, exatamente. Então, assim, é uma coisa que de janeiro para cá. Olha só, gente. É de janeiro para cá, isso aí. Então, assim, eu até brinquei com o Rodrigo mais cedo, a gente falando assim, ó, Espirra nasce 3 framework. Mas, porra, gente, é verdade. É verdade. Tu falou quantos aí, Rodrigo? O Vue, o React, enfim, tem vários desses só para só para JavaScript, né? Só para JavaScript, exatamente. Nem então, o assim, web necessariamente, né? Então, assim, imagine aí, para todas as linguagens. Porque tá toda hora, todo mundo tá fazendo muita coisa. Então, a gente tá falando aqui, alguém tá desenvolvendo uma coisa foda em algum canto, que vai impactar no mundo. Sim. Tá certo? Então, assim, na TI, não tem como se parar de estudar. Então, é uma constante evolução mesmo, literalmente. Né, exato. Se você for uma pessoa preguiçosa, não estude TI. Não dá para estudar TI.
tá certo? Porque o seu conhecimento de 2 anos atrás já vai ser relevante agora. Sim. Tá certo? Verdade. E aí vem aquelas certificações, né? Tem várias certificações, e aí vem aquela disputa que hoje em dia os profissionais, dentro dos profissionais de TI, falam. Vou até falar o nome de uma marca aqui, que não deveria, mas eu vou falar. Mas, por exemplo, o que vale mais? Uma graduação em sistema da informação, onde tu vai aprender uma coisa generalizada, ou uma formação em, digamos, JavaScript, ou Java, ou qualquer coisa na Lura, que é especializado somente nisso. Sim. Tá certo? Essa que é a discussão que vem. E aí, por exemplo, olha, para quem tem uma base, que já sabe o que é da vida, para mim, na minha humilde opinião, é o Alura. Eu vou lá, eu já sei o que eu quero estudar isso aqui, e aí eu vou seguir no cronograma que os caras fizeram lá, e eu tenho vários cursos muito bons lá, e aí eu vou ser um cara fera, porque eu estudei lá e fiz tudo. Mas agora, se eu realmente estou aquele cara perdido, não sei o que eu quero da vida, eu vou lá ver as possibilidades, aí tu faz um sistema da informação que realmente tu vai ter um leque maior de possibilidades que tu pode correr como uma empresa. Ou o melhor possível, tu faz os dois. Eu já ia te falar lá. Eu acho que hoje em dia, a questão da faculdade, nesse caso, vamos falar da pessoa de transição, né? Capacitação dessa pessoa. Eu não iria, vamos falar de um exemplo desse meu amigo, né, farmacêutico. Eu não iria cursar um ensino superior de TI. Eu iria para esse lado da Alura, da Udemy, entendeu? Porque elas te dão uma resposta mais rápida. Talvez eles não consigam construir uma base, vai depender do aluno e da escola onde ele está estudando, né, dos cursos. Ele não consiga desenvolver essa base que a gente acaba tendo por experiências desses anos, mas eu acho que para essas pessoas que estão em transição, é melhor ir para o gatilho, entendeu? Eu vou estudar, tipo esse menino. Cara, eu vou estudar React, que aí eu vou desenvolver para web, né? É uma framework ali já sabe o que quer, né? Então, assim, nesse caso, é que nem um curso rápido, né? Antigamente a gente fazia curso de digitação, bem rápido. Não, eu quero aprender a digitar, um curso de digitação. Eu fiz o curso de datilografia lá no Arte Social. Bom demais, né? Viu, gente? Mas é isso. Tem um certificado até hoje guardado, viu, gente? Vou botar lá no meu LinkedIn. A questão da capacitação, hoje em dia, ela tá mais fácil, entre aspas. Dependendo do seu estado social também, a tecnologia tá na tua mão, né? Um celular, um computador. Eu acho bem democrático, assim, o conhecimento de TI, certo? Porque, assim, eu vou fazer uma comparação com o de comunicação, tá certo? O de comunicação, o pessoal teve um desgramado que inventou um tal chamado inbound marketing, certo? Nesse inbound marketing, ele te dá alguma coisa em troca do teu e-mail, vai te jogar coisa para tu comprar o resto da tua vida, tá certo? O pessoal de TI, ele não faz isso. Ele não tem essa maldade de vender, assim, de vender toda hora. Por exemplo, eu vou olhar aqui o curso de, sei lá, de Google Analytics, certo? Se eu botar um maldito curso de Google Analytics, ele me pede, olha, para você baixar esse e-book, você precisa deixar seu e-mail, seu telefone, seus dados de contato. Beleza, eu estou interessado em aprender de graça, né? Vou botar meus dados. Cara, tu vai receber 30 milhões de propagandas diariamente pra galera te vendendo o curso. Olha, aprenda mais do que esse curso que tu fez de graça, pagando. E aí, lá na TI, ele é muito democrático em relação a isso. Então, por exemplo, eu quando estava aprendendo banco de dados até, eu entrei em um curso chamado... como é que é o nome do curso, cara? Imersão do banco de dados. Não, o nome do site é Code Academy, pronto, Code Academy. O Code Academy, ele me deu um bloco de notas, digamos assim, e ele ia me ensinando e tal, e eu ia escrevendo, então foi fazendo. Aí eu fiz uma imersão, olha, eu quero aprender urgentemente, o que eu fiz? Baixei 2 aplicativos dentro do celular, no tempo que eu tinha Android, e fiquei estudando, pronto, eu aprendi de graça, eu aprendi SQL de graça. Tinha uma base na faculdade, mas foi de graça, né? Enfim, isso para uma coisa de comunicação já é mais difícil. Então, por exemplo, você vai no YouTube só o que tem é conteúdo até para tu fazer uma bomba, se tu quiser. Tipo, por exemplo, tem vários canais de tecnologia que se ensinam realmente do zero a programar, enfim, a fazer qualquer coisa. E tem as áreas que a gente não fala muito, que é o pessoal do DevOps, né? Que aí é mexer com o servidor e tal, aquela coisa toda, que a gente precisa também falar de quanto ganham, né? Esses já ganham um pouco mais, porque a responsabilidade também é um pouco maior. Né? Mas, enfim, é um conhecimento muito difícil e as pessoas obrigatoriamente precisam ter certificação.
E essa certificação Sim. custa entre 2 e 15 mil dólares. Tá certo? É um Então, assim, investimento pesado mesmo, bicho. é investimento. Para se você, por exemplo, olha, eu tenho um objetivo aqui, eu vou aprender, eu não quero trabalhar nas empresas aqui locais, eu quero trabalhar numa empresa top, eu quero trabalhar numa Microsoft, numa IBM, enfim, no Facebook e tal. Sim, você vai precisar de uma certificação, você vai precisar de várias, na verdade. Aí tem uns níveis de certificação, e, enfim, todas elas são muito caras, tá certo? Então, assim, estejam preparados que você não vão achar algumas coisas de graça dependendo da área de vocês. Sim. Beleza? Não, mas eu acho que é isso mesmo, bicho. Eu acho que tá na palma da mão, dependendo do seu estado social, ele tá na palma da sua mão. Procurem sempre essa galera, eu não sei quem são os amigos de vocês, conhecidos, sobre a questão de colar junto ali para aprender junto, ter o amigo ali para fazer o network, para levantar também, porque isso é muito importante no início da carreira da gente, né? O network feito ali na faculdade, com os amigos, né? Colegas de curso, esses da Alura, a gente faz um network legal, eles têm grupos. E aí, bicho, é isso. Vamos mais alguma WhatsApp, coisa? né, cara? Tem uns grupos de WhatsApp. WhatsApp. A gente Eu tenho um vai. grupo de dados aqui, cara, da galera do R aqui. Porra, bicho, é muito massa. É bom trocar, bicho, ter essa Science, troca legal, constante aí. A galera fica deixando a gente antenado no que tá no mercado. E aí, negado, mais alguma coisa? Vamos caminhando para encerrar? Antes de encerrar, eu só queria fazer acrescentar um pequeno comentário aí. Vocês falaram muito da Alura. Alô, Alura, já eu passo o Pix aí pra vocês. Aí sim, hein? Patrocinar a gente aí, viu? Não, galera, mas... Pode falar, Alan. Eu ia só para falar, porque assim, se você concorda com a gente ou discorda com a gente, então vai lá no comentário e vamos bater um papo, certo? E se vocês precisarem, se vocês estiverem ingressando dentro dessa área, nós temos algumas experiências boas e ruins, então nós podemos compartilhar com vocês também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à nossa experiência, que pode ajudar vocês, entre em contato nas nossas redes sociais, no Cast BR, certo? Aí estamos no Instagram, estamos agora no YouTube também. YouTube, sim. Exato. Então, estamos todos os streams de música para podcasts. Então, é só buscar o nosso nome lá no Cast. Tem o nosso site também, www.nocast.com.br. E tem todos os nossos episódios, você pode entrar em contato, enfim. É só para deixar bem tranquilo, assim, bem transparente, que nós somos bem acessíveis. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tamo aí. Beleza, gente? É isso aí. E galera, e só para divulgar aqui também, aproveitando o gancho do Alan, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar com a gente, que já tem uma certa mais experiência, procura a gente lá no LinkedIn também, é só pegar o nosso nome que tá no YouTube, Giancarlo Luciani, Alan Johnson. Procura a gente lá no LinkedIn, cara, que a gente tá disponível aí para ajudar vocês no que forem precisos também. Show de bola, eu falo um monte de merda lá, viu? Então... Não, o LinkedIn do Alan é o mais sério que tem. Eu falo mais do que ele. Ele é muito sério. Pois, gente, esperamos que a gente tenha feito a diferença hoje para vocês. A gente agradece a audiência. A gente falou aqui sobre as nossas experiências, o que a gente acha. Então, viva a sua experiência, crie a sua história, troque network. Estamos aqui para trocar essa ideia. Vamos deixar nossas redes aqui nos comentários aqui do YouTube. E vamos seguir. A gente agradece e vamos até o próximo episódio, hein, gente? Valeu, gente. Fiquem com a gente, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Alouras. Até mais.